Olá, pessoal. Na presente aula daremos início ao estudo das antenas de abertura. Recomendo o capítulo 7 do livro do T.L. Stutzman. Você também pode encontrar muita informação lá no livro do Orfanides. É claro, o Balanis também é uma referência, você pode buscar maiores informações lá. Então, o que são as antenas ou para que são utilizadas essas antenas ditas de abertura? Então, em primeiro lugar, a aplicação dessas antenas se dá quando você quer ganhos altos e nesse caso você tem uma fórmula, uma expressão geral que te diz que o ganho dessas antenas depende da área física relativa ao comprimento de onda ao quadrado. Existe um fator eta que é chamado eficiência de abertura. Esse valor tipicamente fica na faixa entre 0,6 e 0,8. Esse fator 4π, que é um fator numérico meramente, então eta vezes 4π é um fator numérico, e o ganho dessas antenas, então, em valores adimensionais, é dado pela relação entre a área geométrica ou área física da abertura da antena e o lambda ao quadrado, ou seja, o comprimento de onda de operação ao quadrado. Tá? Então, para que você tenha um alto ganho, você precisa fazer com que a área física dessa antena, a área geométrica dessa antena, seja grande relativo ao lambda ao quadrado. Então, por exemplo, se nós pegarmos 300 GHz, o lambda corresponde a 1 metro. Em um lambda de 1 metro, você precisaria ter para um número relativamente grande aqui uma área física de, sei lá, 20 metros quadrados, por exemplo. Aí você teria um ganho na faixa de maior que 100 vezes. Tá? Então, para você ter um ganho maior que 100 vezes, que te daria algo maior que 20 dBi, que é algo que eu estou considerando como ganhos elevados, você precisaria ter uma área de 20 metros quadrados comparados a um lambda de 1 metro quadrado. Isso significa que as antenas de abertura, para que você possa construir antenas que não sejam tão grandes assim, geometricamente, fisicamente falando, ou geometricamente falando, elas precisam ser operadas em comprimentos de onda pequenos, ou relativamente pequenos. E isso faz com que elas sejam utilizadas, sobretudo, nas faixas de microondas, ou seja, a partir do UHF, né, a partir de 300 MHz para cima. Quanto maior a frequência, menor será o lambda. Com a mesma área geométrica, a mesma área física, você terá um ganho maior, aumentando a frequência, o que corresponderá a diminuir o lambda. Um detalhe importante é que essas antenas, elas para serem estudadas rigorosamente, elas precisam da teoria vetorial da difração. Nós iremos utilizar aqui, até para que a coisa seja compreensível, a teoria escalar da difração, uma formulação mais simplificada da teoria da difração. Existe toda a teoria utilizando potenciais vetoriais. Você precisa normalmente introduzir não apenas o potencial vetorial A, mas você precisa de um novo potencial, que normalmente é designado pela letra F vetor, e que é uma relação de correntes e componentes de momentos magnéticos efetivos na abertura da antena. Mas, como eu mencionei aqui, o nosso objetivo será tratar as aberturas a partir de uma teoria simplificada, normalmente. Então, alguns exemplos de antenas de aberturas. Quais são as famosas antenas de aberturas tipicamente empregadas na prática? Então, exemplos, os maiores exemplos que a gente tem são as chamadas cornetas. Tá? Então, antenas de cornetas. Essas antenas, elas são tipicamente formadas por uma guia de ondas. Vamos ver se eu consigo fazer um desenho aceitável aqui. Então, uma guia de ondas, onde uma das extremidades está
completamente obstruída por um condutor, ou seja, você tem paredes condutoras em todas as faces aqui, mas a face frontal ela é então aberta, formando uma, como diz o nome, abertura. Então essa aqui é a abertura da antena. Você tem todas as faces metalizadas, exceto aqui na frente, essa face aqui frontal é aberta. Então é um guia de ondas aberto numa das faces, numa das extremidades, melhor dizendo. E essa região aqui, que teria, digamos assim, dimensões A e B na abertura, é a chamada abertura. E nesse caso, o ganho desta antena, dessa corneta, ele é proporcional ao produto AB dividido por lambda ao quadrado. Então você teria lá uma, na verdade, se você quiser escrever igual, uma igualdade aqui, teria uma eficiência de abertura, vezes 4π, vezes a área da abertura, ou seja, é uma área geométrica, que A vezes B, são as dimensões da abertura, dividido pelo comprimento de onda ao quadrado. Então, essas antenas do tipo cornetas, você pode fazer com a dimensão B, que é esta dimensão aqui, ó, não variando, tá? Eu vou apresentar aqui, ó. Você pode fazer essa dimensão aqui, ó, não variar, mas esta outra dimensão aqui, eu vou chamar de A1 aqui, esta dimensão aqui, chega um momento que você alarga ela para chegar até o valor de A. Essa forma de você fazer esta conexão entre o ambiente da onda eletromagnética aqui dentro do guia de ondas e a onda do espaço livre, esta região que é uma transição aqui, em que você muda as dimensões do guia de ondas, ele fica mais alargado aqui, no caso a dimensão de A1 ele passa a ser A, tem como objetivo você fazer um melhor casamento de impedância entre a impedância do modo que foi excitado aqui dentro do guia e a impedância do ar livre, que é 377 ohms. Então, seria, grosso modo, um dos objetivos, você minimizar reflexões aqui, quando a onda percebe que o guia de ondas acabou e aí tem espaço livre, você tem uma mudança efetiva de índice de refração, e aí tem uma parte refletida. Então, isso aqui te daria uma transição mais gradual, fazendo com que reduza a reflexão. É possível você modificar somente esta dimensão, ou somente B, ou as duas. Ou ainda fazer uma corneta circular, que normalmente também existe uma transição na terminação aqui. Então você teria uma corneta de abertura circular, um disco circular. No caso, se você fizer a abertura com raio A, você terá o ganho que é igual a eta A vezes 4π vezes π vezes A quadrado, né, com este raio aqui, dividido pelo lambda ao quadrado nessa segunda situação. Então, na primeira, você pode fazer o A sendo igual ao A1, o B diferente do, vou chamar aqui de B1, né? Você poderia fazer B1 igual B, mais A1 diferente de A. Você poderia fazer B1 e A1 diferentes de A e B, ou seja, qualquer configuração que você queira aqui. Tá? No final das contas, o ganho vai ser dado por a área física dividido por lambda ao quadrado, a menos de outras constantes aqui. E a mesma coisa aqui, você tem um guia de ondas, só que em vez de ser um guia de ondas retangular, aqui você tem um guia de ondas circular, a tampa lá atrás é metálica, que é a abertura. Então você tem esta parte aqui funcionando como uma abertura, aonde vai acontecer a radiação. A radiação vai para frente aqui. E essa configuração, então, tem a área da abertura, que é a área desse círculo, que está aqui na terminação. Né? Efetivamente, você vai fazer a alimentação destas antenas através de, por exemplo, um guia coaxial, que chega até um certo ponto aqui. Vou colocar aqui nesta base aqui. Chega até um certo ponto em que você tem lá a malha conectada ao condutor de baixo e
por exemplo, o condutor central do guia coaxial, ele é colocado para dentro desta região do guia, emana campos aqui, e esses campos excitam os modos de vibração do guia, depende da distância, depende da orientação desse dipolo, mas você excita modos vibracionais aqui do guia, ou seja, introduz ondas eletromagnéticas para dentro do guia, ela não pode sair para aquele lado lá, a radiação não pode ir para lá, porque você tem um plano metálico, refletor, tudo vai para frente, e aí, ao chegar aqui na abertura, essa radiação se espalha aqui para fora da abertura. Tá? A mesma coisa aqui, digamos, em uma certa distância, aqui a partir dessa tampa, lá num dos lados do guia, você pode chegar com um cabo coaxial, fazer uma pequena abertura aqui para conectar o pino central o condutor interno do cabo coaxial e pronto, você terá aqui também uma forma de excitar um campo elétrico lá dentro, eletromagnético lá dentro, de tal maneira que esse campo, ao final das contas, ele saia pela abertura. É possível você fazer a alimentação, por exemplo, no modo de polo elétrico, ou você poderia, por exemplo, curto-circuitar esse cara aqui também, fazendo um loop lá dentro, com a malha, e aí você teria um dipolo magnético, aí depende do modo de propagação que você excitaria no guia de ondas, se isso vai alterar aqui a distribuição de campo na abertura. Assim como aqui também, você poderia excitar através de um loop lá dentro desse cano metálico, basicamente, se você tiver uma corneta desse tipo aqui, é basicamente um cano metálico, é tampado de um dos lados e no outro a abertura sofre uma variação de raio gradual até que se chegue na abertura final de raio A. Tá? Então, qual é o objetivo desta eficiência chamada eficiência de abertura? Tá? Não tem a ver com perdas ômicas, porque a abertura aqui, você tem os metais, vamos tomá-los como ideais, mesmo que eles sejam ideais, você tem uma eficiência de abertura que tipicamente não é 1. Qual é o significado deste parâmetro, que é chamado de eficiência de abertura? Então, o significado deste parâmetro é essencialmente que, se você tem qualquer abertura desse tipo aqui, o campo que chega por excitação através do guia de onda, que chega aqui, ó, ele não ocupa toda a abertura. Tá? Se você lembrar bem da teoria de guias de onda, olhando esta parte do guia de onda aqui de frente, tá? Você tem aqui, ó, lá no fundão, lá atrás, tem um metal refletor que está tampando a parte de trás aqui, ó. Mas você está olhando num corte aqui no meio. Como que deveria ser a distribuição do modo fundamental de um guia de ondas que tem lado A e B? Por exemplo, nessa configuração aqui. Ele é, no modo fundamental, algo assim, olha. É um campo elétrico polarizado ao longo desta direção aqui, tá? Ou seja, se o lado A é o maior, se esta face A é a maior dimensão, A maior que B, então o campo elétrico é perpendicular ao A no modo fundamental. Claro, existem muitos outros modos, e aí depende do que você quer fazer aqui, mas você vai ter um campo elétrico com esta natureza aqui, ou seja, o campo tangencial às paredes metálicas tem que zerar, então é um campo que zera nas bordas. Isso aqui, ó, com uma certa magnificação, vai acontecer na abertura efetiva também. Então você vai ter campo elétrico aqui nesta borda zero e aqui nesta borda zero. A ocupação da abertura pelo campo que vai excitar essa abertura, o campo eletromagnético que vai excitar essa abertura, não é homogêneo, não é igual em todos os pontos, não é uniforme. E esse eta aqui, ele mensura isso, mensura esta propriedade, é a propriedade de ocupação da abertura pelo campo de radiação que vai emanar daqui, tá? Que vai começar a ser emanado da abertura. Tá? Então, esse eta aqui eu posso entender agora, é uma eficiência da abertura que, de certa maneira, mede o quanto o campo elétrico que está na abertura, ou magnético, se você quiser olhar para o campo magnético,
preenche a abertura. Nas bordas, o campo tende a zero. Tá? Nesse caso do modo fundamental, se você tivesse outro modo, provavelmente esta borda e essa aqui também estariam com campo nulo. Aí pode ser que essas não, mas essas duas estariam, ou então está nulo em todas as bordas aqui metálicas. E aí só teria campo na região mais do meio, o que significa é uma fração da área física que é ocupada pelo campo que vai efetivamente ser radiado, que está excitando a abertura, vamos chamar assim. A mesma coisa aqui, só que os modos são modos de um guia circular, funções de Bessel e tudo mais. Mas seria modos também não vai ocupar toda a abertura, então você tem uma eficiência de abertura. Essa é a ideia. Bom, aplicações são inúmeras para as cornetas. Tá? Você pode fazer outras geometrias que você queira, a geometria qualquer que você queira fazer, mas um exemplo típico são os sistemas de radar Doppler, que são utilizados, por exemplo, para monitoração, ou monitoramento, melhor dizendo, monitoramento de velocidade. Se você quer monitorar a velocidade, você pode usar um radar Doppler. Antenas típicas de radar Doppler são antenas do tipo cornetas. São fáceis de fabricar, têm um ganho relativamente elevado, uma boa diretividade, portanto, e aí você usa antenas do tipo cornetas. Então, um exemplo de antena de abertura são as cornetas nas mais variadas geometrias. O que você tem que lembrar? É um guia de onda, um dos lados está tampado por uma superfície metálica, ele é excitado em algum ponto, esse ponto de excitação pode ser ajustado, e aí na outra extremidade você vai fazer com que o guia de ondas aumente as suas dimensões para fazer com que a transição entre a impedância do modo e a impedância do vácuo seja mais suave. Essa é a ideia. E aí você vai ter uma abertura que não é totalmente ocupada pelo campo que chegou até lá, então normalmente o ganho é uma eficiência de abertura 4π vezes a área física dividida pelo lambda ao quadrado. Então a área física vai depender da geometria que você utilizou. Assim como a eficiência, né? Porque isso afeta a distribuição de campo. E também, em partes, o modo de excitação que você utiliza para fazer com que essa antena emita a sua radiação. Então, cornetas, um exemplo muito importante. Depois vocês podem procurar aí as antenas do tipo Cassegrain e coisas assim. São estruturas mais sofisticadas, mas você pode ter outros tipos de aberturas que são com as refletoras. As refletoras, tipicamente refletoras parabólicas ou paraboloides, né? Paraboloidais, vamos escrever assim. Então, o que você faz? Normalmente, numa refletora parabólica, você tem um disco parabólico. Esta aqui é um disco circular, exemplo disco circular. E nesse caso, a área física é a área do disco, π vezes a quadrado, aqui é o disco circular. Esta aqui, ó, é um paraboloide de revolução. Você pega uma parábola, um segmento de parábola, roda esse segmento 360 graus, você obtém esse paraboloide aqui. Esse paraboloide aqui normalmente tem uma fixação em algum ponto aqui, né? Em algum, digamos, pode até ser aqui, isso aqui, ó. Essa fixação por uma haste metálica, ela normalmente afeta a distribuição de campo, então isso aqui é um ponto importante. Normalmente aqui tem uma pequena corneta, então já usa outra antena de abertura aqui. Essa corneta fica no foco,
E essa corneta ela é alimentada por um pequeno dipolo lá dentro ou por um monopolo, alguma coisa assim lá dentro. O cabo coaxial normalmente ele acompanha essa haste de sustentação do foco, então lá está o foco. Esse cara emana radiação aqui e essa radiação reflete no foco com a ideia de sair paralela. Tá? Mas a abertura, aonde que está a abertura? É este disco aqui, ó. É onde termina o seu paraboloide. Tá? Então sempre é um paraboloide com esta dimensão finita, então isso vai definir uma certa área de abertura. Esse é o raio, né, que está centralizado aqui em relação ao foco. E aí você tem uma antena que é um paraboloide, né, de revolução. Essa antena é uma típica antena de abertura. Claro que você pode fazer outros tipos de espelhos aqui para concentrar radiação para o outro lado. Uma possibilidade é fazer o sistema parabólico só em uma das dimensões. Então, por exemplo, se você vai fazer a alimentação com um dipolo curto, certo? Um dipolo de meia onda, que seja, você poderia fazer uma estrutura assim, é parabólica aqui, mas não na outra dimensão. Então, você tem uma parábola aqui, ou alguma outra figura geométrica que leve em conta a fase. Tá? Então, você tem uma área efetiva aqui, ó. É esta área de abertura aqui efetiva, uma área física. Digamos, é a área do sistema projetado sobre um plano. Tem que lembrar que ainda isso aqui vai ter o efeito de ocupação pelo campo na região da abertura. Claro que vai ter um ponto de fixação aqui do alimentador, então digamos que ele saia por aqui. Em relação à parte de trás lá, você tem aqui o alimentador, esse alimentador está colocado sempre no foco. Então, joga radiação para trás e essa radiação volta paralela. É claro que, no caso da corneta, que é utilizada nessa parabólica aqui, toda a radiação vai em direção ao espelho parabólico refletor e volta aqui. Mas seria possível, você ajustando adequadamente as suas equações, você deixar a parte da radiação que seria jogada para frente já ir diretamente. Então você só teria uma superfície refletora. Normalmente você tem uma superfície refletora, um alimentador, isso forma uma estrutura geométrica que é equivalente a você ter uma abertura iluminada por um certo campo e esse campo ele difrata. E aí vai formar o padrão de radiação que você observa em campo distante. Tá? Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você fazer uma estrutura com espelho, mas de tal maneira que você tenha algo mais ou menos assim, olha. Você tem algo assim, uma curva, uma superfície curva. O alimentador ele está colocado aqui, certo? Nesta posição, e ele joga a radiação para cá. E essa radiação, então, pela ideia mais básica da ótica geométrica, ela deveria sair totalmente paralela. Então, esta estrutura aqui, ela tem uma equivalente a uma abertura, mas a alimentação não está simetrizada em relação ao eixo, digamos assim. Tá? Isso evita que esta haste metálica, que normalmente é utilizada para fazer a conexão com esta superfície aqui, que pode ter curvatura para cá também, né? Pode ser uma concha. Então, imagine uma concha. Você tem um ponto aqui em que essa concha está sendo alimentada por um elemento nesta ponta aqui. Ó. Então, tem a concha aqui, essa ponta é o alimentador. A radiação é emanada para a superfície refletora da concha e vai para frente. Então, você tem um ganho aqui. Então, essa estrutura aqui evita com que estas hastes metálicas utilizadas para segurar o alimentador influenciem na distribuição de campo de radiação. Tá? Isso é uma coisa bastante importante a ser tratada em antenas refletoras. Mas existe uma infinidade de geometrias possíveis. Tá? Basta
você fazer certas considerações a respeito do que você espera do diagrama de radiação, que você vai ou teria como descobrir uma superfície adequada para fazer aquilo. Vamos tratar de forma bem simples. Existe ainda uma outra estrutura que pode ser tratada com a teoria de aberturas ou com a teoria da difração, que são as antenas do tipo PET. Tá? Então, são efetivamente arranjos de aberturas. Uma PET, você pode imaginar o seguinte: você tem um substrato dielétrico aqui. Normalmente, o plano de trás é um plano condutor. Então, aqui você tem um epsilon relativo. E aqui, eventualmente, você vai fazer um PET, cujo tamanho aqui, ele tem uma dimensão L aqui, ou W, vamos chamar de W, esta dimensão. Tá? Então, essa aqui é uma camada metálica, vai ser alimentada por aqui, entre este plano de terra e este condutor aqui. Eventualmente, você pode fazer algumas alterações aqui nessa região para melhorar aspectos de casamento de impedância e tudo mais. Mas o mais simples é fazer o PET desse jeito aqui. Essa distância aqui, olha, ela é de tal maneira que o campo sofra uma inversão de fase. Então, digamos assim, o campo nesta face ele está apontando do terra para cima, de tal maneira a formar uma franja aqui assim. E lá na outra face, o campo ele está apontando para dentro, de tal maneira a formar uma franja que vai lá para dentro do terra lá. Então, essa dimensão aqui é da ordem de meio lambda, é o típico desta dimensão do PET. E efetivamente é como se você tivesse uma dupla abertura, cujo campo elétrico de excitação desta dupla abertura tem esse comportamento aqui. Ó. Então, basicamente, você teria esta configuração de uma dupla fenda. Então, essas antenas do tipo PET podem ser tratadas por uma teoria de difração, supondo que o diagrama de radiação resultante é o resultante de uma dupla fenda de Young, do experimento da dupla fenda de Young. Agora, a distância entre uma fenda e outra corresponde a lambda meios. Né? Você tem uma fenda aqui e a outra aqui. Isso aqui é tudo metálico, tá? Tudo metalizado aqui em cima. A fenda, ela é virtual, ela é essa região aqui, ó, onde você pega o campo de franja. É como se você tivesse um capacitor de placas paralelas, onde a placa de cima é menor que a de baixo, separadas por um dielétrico epsilon relativo. Então, vaza campo de borda, campos de borda aqui nessa estrutura, de tal maneira que nessas duas regiões o campo que sai ligeiramente para o ar, do dielétrico para o ar atingindo o metal aqui bem nas bordas, essas franjas de campo aqui, tenham a mesma orientação aqui e aqui. Nessas outras aqui você poderia pensar outra dupla fenda, mas tipicamente esse cancela a radiação daquela fenda, mais ou menos, mas você poderia fazer essa conta também. E você tem aqui uma certa largura da fenda, é uma largura efetiva que você diz, olha, aqui, exatamente onde termina o metal e começa a região que é meramente ar interface ar dielétrico, o campo ele vai ser intenso só por uma certa distância efetiva. Então você considera que você tem uma fenda de distância de largura efetiva DE, né? É uma largura efetiva, vou chamar de D efetivo, dos dois lados. O quanto é essa largura? Bom, é dependente do quanto este campo que sai aqui, que foge da região entre este metal de cima e o metal de lá, é importante.
E ele normalmente cai rapidamente se você se afastar muito daqui, porque a tendência é, olhando em corte, isso aqui, você teria isso, ó, metal em cima, metal embaixo, tá? E aqui você teria o dielétrico. Então, esse dielétrico é o epsilon relativo. Tem o metal em cima, que é o PET, tem o metal de baixo, que é o plano de terra, e basicamente você tem um campo que ele está assim, olha. É claro que ele tem meio lambda, então a fase inverte, né? Meio lambda é 180 graus. Então, em algum lugar, esse campo vai ficando menor, menor, passa por zero, inverte, inverte e vai fazer isso aqui, ó. Então, o campo elétrico nessa estrutura, ele está fazendo exatamente isso aqui, ó. E aqui, ó, onde começa e termina, tá? Então esse ponto é esse ponto aqui é esta região. O que você tem? Você tem vazamento de linhas de campo aqui pelo ar, ó. Tem vazamento de linhas de campo. E aqui também, tá? Então veja que existe uma componente de campo elétrico tangencial aqui e uma componente aqui, ó, que vão formar essa dupla fenda. Agora, a maior parte do campo ela está concentrada nesta região aqui de largura lambda sobre 2. Quanto esta borda, quanto esta franja tem de dimensão efetiva? Ela é pequena comparada a lambda sobre 2. Então, você forma uma dupla fenda, típica dupla fenda de Young, de largura W. Né? Esta fenda tem largura W, distância lambda sobre 2 e espessura efetiva que tipicamente é menor do que lambda sobre 2. Então, mais uma vez, você trataria esse tipo de configuração pela teoria da difração, ou seja, pela teoria de aberturas, você teria uma dupla abertura. Você pode mudar as configurações do PET, vai mudar as configurações das suas estruturas aqui que funcionam como aberturas, mas para você determinar o diagrama de radiação, vai de novo pela teoria, normalmente teoria da difração vetorial ou por uma teoria aproximada escalar. Tá? Então essa aqui é a ideia para as antenas do tipo PET, que são facilmente integráveis, são facilmente construídas, principalmente em frequências altas, é fácil de você manipular e fabricar essas antenas. Bom, vamos aqui para algumas ideias básicas, né? O refletor parabólico. Uma análise geométrica aqui. Suponha que a gente não saiba ainda que a figura resultante vai ser um paraboloide de revolução. O que acontece? Eu tenho uma superfície aqui, que eu não sei o que ela é, eu não sei que superfície é essa aqui. Eu tenho um ponto focal, esse aqui, se eu colocar um sistema de coordenadas Z, digamos, e aqui X, certo? X e Z. Poderia ser esse sistema de coordenadas aqui. Esse cara aqui é o foco. Até poderia colocar a origem aqui, ó. Então, sei lá, tanto faz isso aqui, mas vou colocar a origem nesse ponto aqui, ó. Exatamente no centro dessa superfície. Então, esse aqui é o nosso eixo X. Eixo X. Eu não sei quem é esta curva, eu não conheço essa curva. Eu sei que a partir desse ponto até aqui eu tenho uma distância f, que é a distância focal. Então, f é a distância focal. Aqui no foco é onde está o alimentador. Esse alimentador é de tal maneira que ele joga toda a radiação para cá, ele não joga nada para lá, então eu posso lembrar o seguinte: esta superfície aqui, ó, é uma superfície metálica. Na reflexão, tem uma inversão de fase. Ou seja, fase corresponde a 180 graus, em termos de fase.
na superfície condutora. Qualquer condutor, quando uma onda incide no condutor, o campo elétrico inverte, então você tem uma inversão de 180 graus. Se você tiver um condutor muito bom, como é o caso do cobre, alumínio e tudo mais, a tendência é uma inversão de fase do campo elétrico que incide, né? Lembre de uma superfície metálica plana ideal, o campo elétrico chega, ele reflete invertido. Tá? Então você já teria 180 graus de fase. Essa seria importante se esse cara joga radiação para frente também. Mas se ele jogar só para o lado de trás, isso aqui não é relevante. Tá? Irrelevante para o caso. Então, irrelevante na análise quando o alimentador emite toda a radiação na direção da superfície refletora. Senão você tem que levar em conta esse termo de fase. Agora, o que acontece? O delta de fase, o delta φ de propagação de uma onda, ele é dado por K vezes o delta de distância propagada. Tá? Isso aqui é uma equação importante. Diferença de fase, eu preciso lembrar que E elevado a I ômega T menos KR, por exemplo, se você tiver uma delta de distância, você tem uma delta de fase aqui, na exponencial de fase de uma onda. Então, veja só, o que eu quero? Eu quero que as ondas que saiam do alimentador, do foco e passem pelo centro aqui e voltem, eles terão andado uma distância ΔR, esses caras aqui, uma distância ΔR, igual a 2 vezes o foco, porque tem uma distância F para trás e uma distância F para voltar, e aí a radiação vai para lá. Tá? Então eu tenho uma distância ΔR 2F. O que eu preciso? Eu preciso que um cara que venha até um ponto qualquer aqui, ó, um certo X e Z aqui, na superfície, ele anda essa distância aqui, e depois ele anda esta outra distância até chegar no plano focal, exatamente no plano focal. Eu vou chamar isso aqui de R1 e isso aqui de R2. Essas duas distâncias, R1 mais R2, tem que ser igual a 2 vezes o foco, porque aí o que acontece? A fase adquirida por esta frente de onda, que foi daqui até esse ponto, refletiu aqui e chegou no plano focal, é a mesma fase da onda que foi emitida para cá, atingiu esta superfície, foi refletida e voltou até o plano focal. E isso vale para qualquer outro ponto, né? Então, basicamente, todas as ondas têm que adquirir a mesma variação de fase, que se aí todas adquirirem o mesmo ΔΦ no plano focal, todas elas vão em fase para frente. E eu estou querendo que os raios que são emitidos do foco para um ponto qualquer aqui saiam paralelos. Idealmente, se eu quisesse um feixe com diretividade máxima, pelas leis da óptica geométrica, claro que no mundo prático isso não é possível por causa da difração, eu gostaria que todos os feixes, todos os raios nunca saíssem dessa trajetória retilínea, que é onde vale a óptica geométrica. Essa é a ideia da óptica geométrica. Então, você vai ter um conjunto de feixes paralelos. Imagine se você tivesse, idealmente, uma abertura de raio A, esses feixes paralelos continuariam paralelos para sempre e iriam iluminar uma região de área A. É claro que na prática eles vão abrir por conta dos efeitos difrativos, é inevitável, mas idealmente eu teria isso aqui, olha. Então veja só, se nós tivermos esta situação aqui, olha, eu posso chamar isso aqui de ângulo, de um ângulo qualquer, um certo
alfa para cá, por exemplo, esse ângulo alfa pode ser para cá. Dessa maneira aqui eu tenho 90 graus menos alfa. O seno de alfa é o cosseno de 90 menos alfa. E naturalmente que, dado um certo ângulo alfa, eu posso calcular todas essas distâncias aqui. Ó. Então veja só, essa distância aqui, corresponde ao valor de z que eu tenho para esse ponto, menos f, que é o foco. Então, z menos f é igual a, ou f menos z, né? Se eu quiser indicar esse z por um valor positivo, considerando aqui a origem, tá? Aqui a origem. Tudo isso aqui, menos esse cara daqui, ou seja, o foco menos z, é igual ao que eu chamei de R2. Tá? Ao passo que o R1 eu posso calcular, por uma relação simples de ângulos aqui, né? O R1 vezes o cosseno de alfa é igual ao R2. Veja só, R1 cosseno de alfa igual a R2. Geometria que vem daqui, ó. R1 é a hipotenusa. Essa projeção aqui é o cosseno desse ângulo alfa, R1 cosseno alfa, é igual ao R2, que corresponde a, essencialmente, F menos Z. Então, eu posso substituir isso aqui na equação, eu teria essa equação aqui, basicamente, né? R1 mais R1 cosseno de alfa igual a 2 vezes o foco. Então, eu teria essa equação aí. O que me dá a entender que R1 é igual a 2 vezes o foco dividido por 1 mais cosseno de alfa. Se nós não cometemos nenhum equívoco. Porém, 1 mais cosseno de alfa, eu posso dividir toda a equação por 2, eu terei 1 meio, mais 1 meio do cosseno de alfa, que é simplesmente o cosseno quadrado de alfa dividido por 2. E essa equação aqui, ó, em coordenadas polares, é a equação de uma parábola. Tá? Lembrando que isso vale para todo o φ. Então, essa equação aqui que diz qual é a distância do foco até o R1 para qualquer ângulo alfa, relaciona-se com o foco dividido pelo cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Essa equação é essencialmente a equação de uma parábola em coordenadas polares, relativas a uma função R alfa, R função de alfa. Então, basicamente, essa equação é a equação do refletor parabólico. Claro que você pode mostrar também, né, por geometria, que R1 e R2, você pode calcular o cosseno de alfa aqui, né, relacionar o cosseno com as distâncias em coordenadas cartesianas mesmo. R2 é F menos Z. R1 é essencialmente, se você quiser escrever aqui, ó, você pode escrever assim, ó, R1 é igual a R2 dividido pelo cosseno de alfa, mas você pode escrever também que R1 é simplesmente a raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. Esse é o R1. Tá? Então, você pode jogar aqui nessa equação, você vai ter x ao quadrado mais z ao quadrado. Eu não quadrei aqui ainda, né? Mas basicamente eu poderia quadrar aqui e escrever isso aqui assim, 2f menos R2 ao quadrado. E aí você vai, então, ter que trabalhar esse sistema de equações. Você ficaria com x quadrado mais z quadrado igual a 2f menos z, ou seja, mais f menos z ao quadrado. Se nós substituirmos quem é o R2,
termos dessa distância, F menos Z. Eu sei que desculpa, essa distância daqui até aqui, ó, XZ está centrado aqui. Eu tenho que fazer uma relação aqui ainda. Mas você vai descobrir que vai dar uma equação de uma parábola. Tá? Então, basicamente, você pode manobrar essas equações, né? Isso aqui não é exatamente x ao quadrado, mas z ao quadrado. Essa distância aqui, na verdade, é o x, o R1 aqui, ele é ao quadrado, ele é uma hipotenusa aqui, que corresponde a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Ou seja, esse aqui é o R2 ao quadrado mais o x ao quadrado, que é essa altura aqui. Então, R2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, R1 ao quadrado é R2 ao quadrado mais x ao quadrado. E o R1 ao quadrado, ele se relaciona com o R2 aqui. Então, você poderia simplesmente escrever essencialmente a partir desta equação aqui, ó. Se a gente voltar para essa equação aqui, nós teremos que R1 ao quadrado é igual a 2F menos R2, tudo isso aqui ao quadrado. O R2 ao quadrado vem a ser F menos Z ao quadrado, né, que eu vou substituir aqui, mais x ao quadrado, igual. Então, estou colocando R1 ao quadrado aqui, igual 2F menos F mais Z, tudo isso aqui ao quadrado. Se você perceber, você vai ter como simplificar essa equação aqui e encontrar a equação de uma parábola que relaciona z com x ao quadrado. Essa é a essência dessa conta aqui. Você pode perceber que esse termo aqui, se você quadrar os dois lados da equação, você vai ter ele dos dois lados, ele vai cancelar, ou seja, o R2 ao quadrado. Ao passo que você vai ficar com uma função do tipo z igual a uma função de x ao quadrado e do foco. Então, basicamente, essa aqui. Deixo como exercício você manipular um pouco mais esse sistema de equações aqui. Mas, basicamente, essa ideia geométrica de um refletor parabólico. Qual é a ideia? A ideia é que todos os raios que saem do foco reflitam na superfície e cheguem no plano focal, onde quer que esteja esse plano focal, tem que chegar em fase. Tá? E não há nada indo naquela direção. Porque se você tiver algo indo naquela direção a priori, já o alimentador não tem diretividade para trás aqui, você ainda tem que levar em conta esta inversão de fase de quem refletiu aqui. Então, ainda você teria que 2F vezes K é a distância total propagada, mais o fator lá, π sobre mais π, né? Essa é a fase que teria que produzir um fator de 360 graus de fase. Então, você teria algumas coisas adicionais para considerar. Mas, normalmente, você não faz isso. Esse cara aqui, que está no foco, ele joga toda a radiação em direção ao espelho que você está utilizando lá. Essa é a ideia. Bom, para fechar esses aspectos geométricos, antenas de abertura, aqui, ainda aspectos geométricos. Ainda. O que acontece? Antenas de abertura têm alto ganho. O que significa, tá? E nós já estamos caminhando para o final dessa aula, isso aqui implica ângulos de feixe pequenos. Então imagine aqui que você tem uma certa abertura. Eu vou representar ela pequenininha aqui. Tá? Então você teria uma antena do tipo refletor parabólico de disco. Ela está emanando radiação,
só que eu estou olhando o campo distante, esse aqui é o eixo Z. Tá? Estou olhando o campo distante. Essa antena, ela concentra toda a radiação num certo feixe, com um certo ângulo. Vou chamar esse ângulo de θ. Okay? Ângulo θ. O ângulo de abertura de feixe, ele seria Δθ igual 2 vezes θ, né? Essa seria a abertura total aqui do cone, mas o θ, ele é metade disso aí. Então, o Δθ é esse 2θ, é o ângulo de abertura do cone. Agora, vejam só. O ganho de uma antena corresponde a uma relação entre densidade de potência produzida por esta, dividida pela isotrópica. Então, a densidade de potência da antena dividida pela densidade de potência isotrópica. Isso aqui corresponderia à potência emitida, P0, supondo que já levou em conta perdas ômicas, etc., se é a potência radiada, enfim, vamos supor aqui por simplicidade antena ideal, que não tenha perdas, então P0 igual Prrad, pronto, para não ficarmos criando confusão com isso, senão teria no Prrad ainda um fator na potência de alimentação fator de eficiência. Mas, basicamente, a antena pega toda a potência e distribui por esta área aqui. Ó. Esta área aqui é um π vezes não o A do disco aqui, tá? Eu vou chamar aqui, esse aqui é o A do disco, Eu vou chamar esta distância aqui de R0. Vou chamar de R0 este raio. Então, π vezes R0 ao quadrado. π vezes R0 ao quadrado. Então, essa antena ela vai produzir uma densidade de potência na região de máxima iluminação que valerá a potência de alimentação sobre πr0 ao quadrado. Ao passo que uma antena isotrópica, daqui até lá, eu vou chamar essa distância de R, sem o subíndice zero, ela vai pegar toda a mesma potência de alimentação e dividir por 4πr ao quadrado. Então, note que isso aqui é meramente uma relação de áreas. A área da esfera na distância r, ou seja, é o 4πr quadrado dividido pela área iluminada pela antena, que vale πr0 ao quadrado. A área esta que está sobre a superfície daquela esfera, só que ela é uma área tão pequena, porque a diretividade é tão grande, que eu posso aproximar uma casca esférica por um círculo. Então, isso aqui tem que levar em conta aproximar a casca esférica por um disco circular. E o que acontece aqui? Vejam só, nós temos que o ganho da antena corresponde simplesmente a 4 vezes a distância r ao quadrado dividido pelo r0 ao quadrado, ou seja, 4r sobre r0 ao quadrado. Este aqui é o ganho de uma antena referente, de uma antena do tipo de abertura, referenciando a distância com R0. Só que R sobre R0, quanto mais distância você ande, mais esse disco vai aumentando a sua área, porque o R0 e o R têm uma relação direta. R0 dividido pelo R é igual, se você pegar, é o cateto oposto dividido pelo adjacente, corresponde a esse ângulo θ, é a tangente de θ, que é aproximadamente θ. Então, veja só, nesta equação aqui, R sobre R0 é o inverso desse θ. Então, nós vamos ter 4 vezes, 4 dividido pelo θ ao quadrado. Só que esse θ é, na verdade, a metade do ângulo de feixe. E aí nós podemos substituir isso aqui e encontrar
a expressão que nos diz que para uma antena de abertura, o ganho é dado aproximadamente por 16, um fator numérico, dividido pelo ângulo de abertura de feixe em radianos, não é esteroradiano aqui, tá? É em radianos mesmo, ao quadrado. Então, isso é uma propriedade muito importante. Tá? Propriedade de antenas de abertura é que o ganho dessas antenas será dado aproximadamente por 16, dividido pelo ângulo de abertura total, né? O delta θ igual a 2 vezes θ, é o ângulo total do cone que forma aqui. Tá? Então, essa aqui essa área aqui é a interceptação entre o cone e a superfície da esfera. O disco que se forma lá, uma casca esférica, tem esta área aproximada por πr0 quadrado. Dado uma distância r bem grande aqui, o ângulo nunca se muda, né? A radiação vai se distribuindo por uma área cada vez maior, mas sempre dentro desse cone. Esse é o cone de iluminação da antena, que é o feixe principal da antena. Você tem esta expressão aqui, que é tirada com base em geometria apenas. Agora, delta θ é uma função de A, que é esse diâmetro aqui, esse raio aqui, melhor dizendo. Tá? Quanto maior A, tipicamente, quanto maior o valor de A, menor delta θ. E quanto menor o delta θ, maior o ganho. Tá? Então, aumenta o diâmetro da antena, diminui o ângulo do feixe, deixa ela mais diretiva, aumentar, vamos colocar corretamente aqui, aumentar o diâmetro do disco, ou seja, aumentar o tamanho do paraboloide, faz com que essa antena produza um feixe mais diretivo. Se você tem um espelho maior, ela produz maior direcionalidade na radiação. Maior direcionalidade implica menor ângulo de feixe. Menor ângulo de feixe implica maior ganho, na proporção do inverso do quadrado do ângulo de abertura desse cone. Então, isso é uma propriedade muito importante de antenas de abertura. Aqui estamos considerando como se fosse uma antena parabólica, mas poderia ser uma corneta também. Tá? Isso aqui são aproximações válidas caso o ganho seja grande e o ângulo de abertura do feixe seja pequeno, ou seja, esse A já é grande o suficiente comparado com o lambda ao quadrado. Isso é uma aproximação que a gente está considerando. Tá? Uma função de A que já é maior ou da ordem do lambda. Tá? Isso aqui já é uma propriedade importante nessa aproximação. Bom, na sequência, nós precisamos trabalhar um pouquinho mais a fundo a teoria matemática dessas antenas, e para isso a gente vai aprofundar um pouquinho a análise da teoria da difração. Vamos pegar a teoria da difração escalar, não a vetorial completa, mas as grandes questões podem ser respondidas utilizando esta. Até a próxima aula.